Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a mais uma aula aqui desse módulo sobre missão integral. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a missão integral e a cultura. Como que a missão de Deus também precisa entrar na cultura. A aula de hoje nós vamos entender sobre essa relação, certo? Como que o evangelho transforma também a maneira e o significado das expressões culturais. E aí, quando eu falo cultura, está relacionado às obras mesmo de cultura, filmes, desenhos, músicas, pinturas, as artes, a maneira como o visual, o áudio chega, né? Toda a construção cultural daquela sociedade, certo? Então, como que a missão alcança um nível de mudar a realidade, por exemplo, da maneira como as pessoas adoram a Deus, não é? Então, independente da cultura, a gente observa que a missão, ela também alcança a maneira como as pessoas ressignificam a sua própria cultura, a sua própria cultura. Então, o evangelho, por exemplo, a gente pode observar na criação cultural, né? Ali, Gênesis capítulo 1, verso 28, o ser humano ele foi criado para cultivar e desenvolver o mundo. Isso daqui é o resumo bem básico do que é a cultura. É cultivar aquilo que nós vemos, ouvimos, é uma percepção da criação, ok? Uma percepção da criação. Por exemplo, a música. A música é uma formatação de ondas sonoras criadas por Deus para um objetivo específico. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, ok? Porque foi criado para um propósito aquela música, certo? Então, e a Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. O que isso significa? Que a criatividade, a arte, o trabalho, a linguagem, a organização da sociedade também são expressões do mandato cultural dado por Deus lá em Gênesis. A maneira como nós nos organizamos também é um reflexo da vontade de Deus, ok? Então, o pecado, quando ele entra no mundo, ele deturpa também a cultura. A imagem de Deus é deturpada. A Bíblia vai dizer que a criação, ela revela a imagem de Deus, a glória de Deus, certo? Olhando para a criação. Só que o pecado deturpa a criação, deturpa a percepção. Então é necessário, por isso que se chama missão integral, é necessário também repensar tudo, inclusive a cultura, certo? Salmos 24:1, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. As pessoas pertencem a Deus, os perdidos e os não perdidos. E é interessante porque muitas vezes nós separamos o secular do sagrado, não é? Não. Nós carregamos aquilo que santifica. Não é misturar com o pecado, mas é santificar. Aqui na igreja nós temos um projeto super interessante, que é uma bateria de samba, aquelas de carnaval mesmo. Nós estamos em ponto aqui de estruturação do ministério, mas nós vamos ressignificar a cultura do nosso país. Nós vamos, irmãos. Nós vamos. E aí eu vejo alguns irmãos, assim, que às vezes não se aprofundaram tanto, de até me aconselhando de que alguns ritmos ali eles invocam espíritos e tal, e não. O que nós entendemos é que todos os ritmos pertencem ao Senhor, porque Ele criou todas essas coisas. Então nós ressignificamos. E quando nós usamos um tambor,
ele não está invocando nenhum outro espírito a não ser o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Um exemplo muito claro aqui, Davi contra Golias. A mesma espada usada por Golias era a espada usada pelo exército de Deus. A mesma armadura, a mesma forma de se comportar ali na batalha de Golias era a mesma maneira dos soldados do exército. Mas aí o que Davi vem fazendo? Ele vem mudando toda a percepção de guerra ali. Ele chega para Golias e fala o seguinte, ó, você vem contra mim com lança, com espada, com guerras, e eu vou contra você em um nome do Senhor, Deus dos exércitos. E aí, o que ele faz? Ele vence aquele gigante e alcança a maior vitória de guerra de todos os tempos. Ele derrota Golias com uma pedrada. Com uma pedrada, ele ressignifica a guerra, que também é uma maneira ali da sociedade da época, ok? Então toda a criação cultural, música, arte, ciência, política também, quero falar isso aqui com vocês, pode ser um instrumento da glória de Deus. Então não existe esse negócio de que futebol e religião e política não se mistura. Mistura sim. Mistura sim. Nós não podemos ser negligentes. Nós precisamos levar Deus, a cultura do reino. Ele é justo e fiel. Amém? Então, observando, por exemplo, para Cristo e a cultura, existe uma tensão e, ao mesmo tempo, uma redenção. Vamos entender isso aqui? A relação entre Cristo e a cultura, ela realmente sempre exigiu discernimento, porque nós estamos introduzindo o reino de Deus dentro de um reino caído, certo? Dentro de um reino caído. Porque o mundo jaz no maligno e o reino de Deus chegou na terra. Chegou na terra. E aí, como que nós vamos relacionar Cristo com a cultura? Não é à toa que a história mostra o quão difícil foi isso. O quão difícil é isso. Quantas e quantas gerações que usaram as guerras, usaram o nome de Deus para justificar guerras. Até hoje em dia, né? E essa não é a vontade de Deus. E não é à toa que o que o homem planta, ele colhe. E a sociedade plantou isso e colheu, né? Então, isso está na nossa história. O tanto que nós precisamos evoluir. Nos dias de hoje, ainda algumas questões precisam ser reformadas, né? João 17,15. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Olha o que Jesus disse. Deus não quer que a gente saia do mundo, mas ele pediu a Deus para nos guardar do mal, ok? Do mal. Então, a missão, ela tem que identificar e transformar as estruturas culturais que promovem injustiça, idolatria e exclusão. Essa é a realidade do mundo. É uma idolatria ao dinheiro, uma idolatria às pessoas, certo? E aí, a gente não pode deixar de pregar aqui, de ensinar a verdade, né, meus irmãos? Aqui, olhando para nós mesmos. Por exemplo, a questão do gospel, né, do gospel. É algo que precisa ser discernido muito bem, não pode ser julgado de bate-pronto, né, como algo errado, porque tem muitos mal-intencionados por aí. Porque, de fato, o evangelho está sendo pregado e aí gera, claro, muito trabalho para os mestres, para os pastores, evangelistas, porque muitas vezes essas estruturas aí, por exemplo, na música, né, geram contextos de idolatria para o ser humaninho ali que está cantando, né?
E aí, me permita te apertar um tiquinho, porque isso aqui me aperta também. Por que será que a gente dá tanto palco para seres humanos? Palco. Por que muitas vezes nós transformamos o altar em palco? Nós só investimos quando é o nome que eu gosto, quando é a música que eu gosto. Mas a igreja está se movimentando para o reino. E aí, de forma intencional, convida esses irmãos que carregam uma mensagem poderosa, uma música que toca questões que outras músicas não. Então, esse é o objetivo. Mas quando você vai observar no cerne da questão, quantos e quantos estão se perdendo nesse meio, gente? Nesse meio. E essa aula fala muito comigo, com você, né? Porque a missão integral, a cultura, ela não pode ser ressignificada numa idolatria dos seres angelicais do nosso dia a dia evangélico. Não! A ressignificação antes você idolatrava os caras lá do sertanejo, do funk, né? Você tinha um fã-clube lá, as meninas aí iam lá e gritavam, não sei o quê, aquela coisa toda. E agora dentro da igreja, qual que é a ressignificação para isso? Todo grito, toda glória, todo louvor é dada ao Senhor Jesus. É dado ao Senhor Jesus. Eu sei que aqui é um paradigma, é algo que eu falei para você que a gente precisa pensar muito, porque muito cantor por aí tem muito se preocupado com isso, sabe? Foge disso, porque é natural do ser humano. Então, e aí é que eu estou falando para você, aluno, tome muito cuidado para não ressignificar o ídolo, mas continuar ali, sabe? O bezerro de ouro ainda está ali. Eu preciso de alguém para adorar, alguém visto, seguir lá, né, nas redes sociais. Não, gente, a gente precisa amadurecer nesse sentido, tá? Precisamos amadurecer. Vão ter irmãos que vão rodar o Brasil, realmente, isso não tem problema nenhum. Se torna problema quando nós, como igreja, colocamos esses irmãos como deuses. Eles não foram chamados para isso. E Deus tem a misericórdia deles, porque eles não aguentam isso, cara. Não, eles não foram chamados para isso, tá? Então, a nossa geração precisa aprender a isso. Tá? Alguns irmãos nossos ganharam uma voz que, meu Deus do céu, vamos chamar, vamos convidar, não tem problema nenhum, eles vão prosperar com isso, mas nós nos comportarmos como idólatras, nossa, vocês não têm noção dos exemplos, maus exemplos que a gente vê por aí, de pessoas assim, saindo da bênção porque não conseguiu tirar uma foto com o artista lá. Misericórdia, né? Vamos seguir aqui, porque aqui é muita polêmica e o meu pastor me ensinou a não entrar muito em polêmica, porque a Bíblia não trata sobre polêmica, sobre resolução, reino de Deus. Então a igreja, ela vem como essa instituição contracultural, porque é uma ressignificação. Olha o que Romanos 12:2 fala. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pela renovação da nossa mente. Então a cultura que a igreja apresenta é essa cultura de ressignificação. Não é trazer o mundo para dentro da igreja. Certo? Não é isso. E aqui eu vou puxar sua orelha também, você que fala contra igreja da parede preta, ou igreja de sei lá o que, irmão, do telão, o telão tem hipnotizado. Não, para com isso. Isso é necessário para acelerar ainda mais. Quem dera se toda a igreja fosse assim. Então, o que nós precisamos aprender é não nos conformarmos com esse mundo. O mundo jaz no maligno. Então, porque a minha igreja agora ela tem um cenário bonito.
significa que a gente está imitando o mundo? De maneira nenhuma. Nós estamos ressignificando. Se lá no mundo eles usam o telão para mostrar coisas que não deve, aqui nós vamos mostrar para o que de fato deveria ser utilizado, para a expressão máxima da glória de Deus. Irmãos, você acha que vai ser simples a vinda de Jesus? Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho dobrará. Você acha que lá no céu vai ser algo simples ou vai ser algo esplendoroso? Então, nós estamos aqui para ressignificar todas essas questões. Amém? Então, nós já falamos aqui que somos sal da terra, luz do mundo, certo? Ou seja, nós precisamos influenciar a cultura. Não dá mais para sermos uma vertente cultural, né? Nós temos lá rock, nós temos lá o pagode, nós temos o sertanejo, nós temos o gospel. Nós temos os livros cristãos, nós temos os filmes cristãos. Não, nós estamos ressignificando e influenciando a cultura. Olha como vale a pena falar de Jesus, falar das coisas de Deus, certo? Então, um teólogo muito famoso, Kuyper, ele definiu algo muito interessante sobre o senhorio de Cristo sobre todas as esferas da vida. Olha o que Kuyper disse. Não há um único centímetro do universo sobre o qual Cristo não diga, é meu, é meu. Então, se pessoas estão deturpando a criação, eles vão se ver com Deus, porque é de Cristo, é de Cristo. E aí, caminhando para o final, o Evangelho e a cultura, a missão no mundo contemporâneo. Hoje, a gente precisa observar no mundo de hoje como que o Evangelho e a cultura precisam andar abraçados. A cultura atual é plural, global e digital. É marcada, claro, por relativismos, é focado no indivíduo. Não, viralizou, hein? Tá cheio de seguidor, passou de 1 milhão de seguidores. Uau, você ganhou a plaquinha do YouTube lá. Ó, parabéns, isso aí se chama idolatria humana. Só que a missão da igreja nesse contexto, olhando para o mundo de hoje, carregado dessas coisas, é o quê? Encarnar o evangelho com relevância, sem diluir sua verdade. Então vão ter pastores, ministros que vão viralizar? Vão, mas nós precisamos ser maduros e entender que todos somos irmãos. Irmãos. Então nós precisamos encarnar o evangelho. O artista que está lá viralizando, Deus está entregando ele uma ferramenta. E nós, como igreja, precisamos usar essa ferramenta cultural. Né? O filme que viralizou, a série que viralizou, The Chosen, vamos espalhar isso para todo mundo. Para que os criadores do The Chosen sejam idolatrados? De maneira nenhuma. Mas para que a música que é cantada por aquele artista ali, por aquela pessoa, aquele irmão em Cristo, possa alcançar o máximo de casas possíveis. Um exemplo aqui, muito famoso, que estourou no Brasil, Régis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida. Até hoje, irmãos, até hoje. Você pode entrar na casa do mais ímpio. Essa música ele sabe cantar. Essa música ele sabe cantar. Porque a mensagem, ela sempre precisa ser maior do que aquele que carrega a mensagem. Olha aqui. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é muito forte. A mensagem, e eu quero encerrar com isso. A mensagem nunca pode ser menor do que o mensageiro. Ela sempre tem que ser maior do que aquele que carrega a mensagem. Porque Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, meus irmãos, a missão integral, ela entende que o evangelho transforma não apenas indivíduos, mas também valores, linguagens
e estruturas culturais. A gente teve pouco tempo aqui, mas eu queria que você visse essa aula com muito dedicação, revesse essa aula, fizesse bastante anotação, porque isso mexe muito com o nosso dia a dia. Mexe muito com o nosso dia a dia, né? E aqui não é um chamado para você tomar um caminho de denúncia, não. Vamos realmente adorar ao Senhor em comunhão, em unidade, e orando por aqueles que Deus tem entregado multidões, porque eles precisam realmente de muita oração. São nossos irmãos que estão sendo bombardeados de idolatria. Tem muita gente idolatrando eles. E aí? Imagina, eu até estava falando isso, refletindo isso com o Senhor. E aí eu queria encerrar com isso aqui. Quem você seria se Deus te entregasse 1 milhão de pessoas te seguindo, te perguntando, falando sobre o seu nome, te convidando para... Quem você seria? Porque criticar é fácil. Agora, se coloque na posição desse outro. Quem você seria? E essa foi a minha pergunta para o Senhor. Quem eu seria se Ele me desse milhões de pessoas, como deu para Billy Graham? Porque Billy Graham soube fazer o seu legado aqui na Terra. Ele não é maior do que a mensagem que ele carregava. A mensagem da cruz. Amém? Deus te abençoe. Se assim Deus permitir, estaremos aqui amanhã para mais uma aula no nome de Jesus.